Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares, no YouTube, e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. Agora 8h21. Bom dia para você que está acompanhando a programação da sua Cultura FM. Agora é hora de conversar com o médico Dr. Dilson Assunção, cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, com residência médica em Medicina Interna Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, pós-graduada em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade Estácio de Sá, é médico do trabalho e realiza perícias para aposentadoria e acidente do trabalho, é médico sanitarista concursado e diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica, atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma, efizema pulmonar, entre outros exames. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Mávio Alves, bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Doutor, hoje o Brasil, né, amanheceu, né, vendo os Los Hermanos comemorar aí o título da Copa, que acabou ontem. A vitória da Argentina. Esse resultado foi justo? Vai interferir na crise econômica e social que passa aquele país ou não? Olha só, Mávio, foi um belíssimo jogo, digno de uma Copa do Mundo. Diria Muito que bem. foi um dos melhores jogos. Você veja, um dos grandes jogos que nós já tivemos no mundo, né? Foi a final de 70, né? Entre o Brasil e a Itália, onde os dois times estavam par e passo, né? Uhum. E nós ganhamos de 4-1, demos um show de bola. Então, de uma certa maneira, os times que chegam ao final geralmente são os melhores. Rigorosamente, os times são os melhores. Tanto é que na nossa bolsa nós só erramos Marrocos, tá certo? Marrocos nós erramos, mas de qualquer maneira foi um time muito bom. Grande parte desses times africanos, asiáticos, tem um grande laboratório de jogadores que é exatamente na Europa, né? Então, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, traz isso aqui. Você pode ver, parecia ontem que nós tínhamos lá o jogo de Camarões contra ingleses ou contra alemães. Porque o time da Argentina é todo branquinho, todo leitoso. E o time francês, dos reservas aos titulares, todos afrodescendentes. Por quê? A França ela tinha muitas colônias, né? E muita gente na África, e muitos desses jogadores migram, são jogadores portentosos, né? Como o Mbappé. O Mbappé, por exemplo, é o jogador mais caro do mundo, né? Este ano ele está faturando nada mais de que 870 milhões de reais de salários e também de marketing. Ou seja, é um jogador de 23 anos, né? Tem toda uma carreira pela frente. Acho eu que a atitude dele no final, claro que a derrota é muito ruim, principalmente a derrota é ruim quando você antecipa a sua superioridade. A França é o time superior de todos os times, melhor do que o Brasil, melhor do que a Inglaterra, que ficou, melhor do que a Holanda, melhor do que a Espanha e até melhor do que a Argentina. Então você já viu que a possibilidade de ganhar a Copa já estava reduzida ao cantar o hino nacional. Enquanto, por exemplo, a Copa do Mundo é feita uma guerra quando o soldado vai. O soldado, quando vai convicto para uma guerra, que aquela guerra é justa para seu país, ele vai dando o sangue dele, ou seja, não importa vida, não importa morte. Quando os franceses cantaram, Mbappé e todos eles, Ribéry, todos eles cantando ali, cantavam um ano como se estivesse cantando um parabéns para você. Não tinha alma. Quando os argentinos cantaram, Messi e companhia, totalmente diferente. Ou seja, eles cantaram com garra. Por quê? Primeiro, era a despedida de um gênio que perdeu 4 Copas seguidas. É difícil um jogador de futebol, feito em laboratório na Espanha, humilhado pelo povo argentino, reabilitado agora, mas humilhado por quê? Como ele vivia de 12 anos até agora na Espanha, principalmente no Barcelona, ou seja, onde ele foi criado em laboratório para ser o melhor jogador do mundo e foi 6 vezes o melhor do mundo, o que é que aconteceu com o Messi? Os argentinos, como perdiam essas Copas e tinha o Dieguito Maradona, os argentinos diziam, não, Messi é europeu, Messi não é argentino mais, é europeu. Isso desgastou muito. Então, na última Copa de Messi,
o jogador, digamos, estrelar como ele, fez absolutamente o que devia fazer, ou seja, um grande jogador como é o Neymar, como é o Mbappé e como é ele. Ou seja, são os 3 melhores jogadores da galáxia, né? Só que o seguinte, a França teve uma dificuldade maior. Primeiro, essa questão de achar, como o Mbappé, ele disse antes, que os times da América Latina estão em decadência. Isso. E aí o seguinte, isso repercutiu muito mal, faltou humildade. Você veja, ele desabou, cara. Ele mal, quando o primeiro-ministro lá, o presidente da França, foi colocá-lo a cabeça no seu peito, né, um presidente, né, reverenciando, ele praticamente, quando o príncipe lá o Emir, foi falar com ele estava em choque completamente. Olha, o cara ganhou chuteira de ouro, cara. O cara foi um dos melhores jogadores da Copa, entendeu? Se não o melhor dessa Copa, juntamente com o Messi. Então, a atitude muito ruim. Agora, tem uma atitude, ele viu o que fez, ou seja, e o que é que ele fez? Todos os jogadores da França tiraram as medalhas. Não quiseram colocar no peito a medalha como se fosse aquela honraria pequena, foi uma honraria muito grande. Ele manteve, ele não quis tirar a medalha do seu peito e assim por diante. Outra coisa também que contribuiu para que a França chegar a ser apesar do melhor time da Copa ter sido ela, e chegar a esse ponto, foi o seguinte: ela perdeu 5 a 6 titulares, ela perdeu o jogador considerado bola de ouro da FIFA, o Benzema, ela perdeu os melhores jogadores lá, 5 ou 6 jogadores, metade do seu time antes de começar a Copa. Titulares, né? Titulares, para você ver como o Pogba, por exemplo, seria um show. Mais um afrodescendente aí, um show. Veja os nomes dos franceses. Hoje a gente não vê mais aquele Ribéry, Pierre, ou seja, ninguém faz biquinho. Agora é Benzema, Kanté, Pogba, Camara, Nkunku, Lucas Hernandes, Kimpembe. Ou seja, parece mais que nós estamos no Congo belga. Isso. Mas ou seja, essa miscigenação é linda demais, cara. Você vê dos países que mais recebe cidadãos do mundo todo, né? Só de árabes tem 6 milhões, como é a França, né? A sua hegemonia, praticamente todos, ou seja, grande parte dos seus jogadores, né, são afrodescendentes, um porte maravilhoso, 1,90 m, 1,92 m e assim por diante. Então, quem ganhou foi o futebol. Agora, claro, esses biquinhos que os jogadores fizeram, não estava... E, de uma maneira geral, o jogo foi maravilhoso, ou seja, a Argentina deu um banho de bola, ou seja, começou com o hino nacional. Aquilo ali é o seguinte, é como se os caras dissessem assim, olha, é a batalha dos 300, né, de Termópolis, 300 homens contra 30 mil homens do rei Xerxes, nós vamos ganhar. E eles foram lá e ganharam, tá certo? Eles começaram aí, porque foi sangue na veia. Ou seja, se o Brasil tivesse feito 10%, desse porrada, jogasse a bola para cima, bico, naqueles 4 minutos não teria esse tipo de gol. A Argentina deu um show de bola até o 20º minuto do segundo tempo. Segundo tempo em diante, cansou, obviamente cansou. E a França tem melhor condicionamento físico. Deu um show de bola. E, obviamente, ela tem um dos melhores estrelares jogadores, que é Mbappé. Ele fez 4 gols numa partida, um de pênalti e fez 3 na partida regulamentar, tá certo? E até nisso foi maravilhoso, né? Porque ganhou realmente o time que mais teve coragem, o time que teve mais coração, teve mais emoção. E outra coisa, eu torcendo pela França, eu torci pela França o tempo todo, que eu sou radical, ou seja, quando eu torço por um time, eu não mas eu vejo que a superioridade da emoção dos argentinos por ser o último período de Copa de Messi. Agora, diga você, Messi, com o potencial físico que tem, com o preparo que tem, ele está na próxima Copa ele estaria com 39 anos. Eu sou muito mais Messi com 39 anos, no meio de campo, com aquela esquerdinha maravilhosa dele, do que qualquer jogador. É um cara como Neymar, como Messi, como Cristiano Ronaldo. Esses camaradas, por exemplo, eles podem jogar até os 40 anos. Claro que eles não vão jogar como centroavantes, vão ter, mas ele pode jogar armando jogadas geniais como eles fizeram. Então, deu realmente os melhores, não deu necessariamente o melhor. Foi justo, então? Foi justo, completamente. Agora, com relação à questão da crise econômica que passa por aí, vai interferir? Olha, a Argentina vai fechar esse ano com quase 100% de inflação, tá certo? A Argentina é um país bem diferente, gente. Muita gente, se você não conhece a Argentina, é um país assim bem diferente. Já foi o país mais rico do mundo, tá bom? Ou seja, no começo do século, há 100 anos atrás, a Argentina era bem riquinha, viu? Tá certo? Era mais rica do que muitos países do mundo, muitos mais países do mundo. Ou seja,
o produto interno bruto da Argentina, porque para a Argentina foram muitas pessoas. Então, no século XX, por exemplo, o produto interno bruto da Argentina era maior do que da Alemanha e da França. Era superior do Canadá, da Austrália e assim por diante. Hoje ela vive, é um dos países mais pobres da América Latina. Tem quase 50% da população vivendo na miséria absoluta. Tudo isso foi destruído em 100 anos. Você chega em Buenos Aires, uma capital decadente, ainda hoje, com 100 anos de pobreza, ela é muito mais bonita que a maioria das cidades do Brasil. Então, para você ver a riqueza que aquele país teve quando trouxe muita gente, italianos, alemães, inclusive, assim, muitos nazistas, muitos que trabalharam com o capeta, com o Hitler, foram para a Argentina. Você lembrar que um dos mais importantes, o Eichmann, que foi um dos mais importantes carrascos nazistas, foi preso pelo Mossad, né, que é o serviço secreto de Israel, na própria Argentina. Foi preso e sequestrado na Argentina. Eles se homiziaram. Aqui no Brasil nós tivemos o Mengele, o médico maldito, o médico que fazia experiência com pessoas também, preso aqui no Brasil, quando morreu, aliás, morreu no Brasil e foi descoberto que ele era um carrasco nazista, quando caiu no barco em Ilha Bela e morreu afogado, entendeu? Fazia as experiências mais atrozes com judeus, né, e tudo mais, ou seja, queimava as pessoas vivas para saber a quantidade de horas que você aguentava, deixava pessoas sem comer e sem beber água para ver a quantidade de dias que você conseguiria sobreviver sem água e sem comida. Terrível. Então os carrascos nazistas, muitos vieram para a América Latina, principalmente para o Brasil e para a Argentina principalmente, tá certo? Mas esse país maravilhoso, país também de São Paulo, que já foi o país mais rico do mundo, entendeu? Mais rico do que Grã-Bretanha. Ou seja, hoje é simplesmente um país paupérrimo. Por conta de quê? De administrações completamente, chamado peronismo, né? Juan Perón conseguiu destruir. Hoje a Argentina tem, só para você ter uma ideia, ela tem, com as políticas que foram feitas, ela tem quase a mesma quantidade de aposentados de pessoas que contribuem. Ou seja, mesmo que você contribuísse com 100% do salário para a Previdência, não daria para pagar os aposentados, porque é meio a meio. Ou seja, a União Federal tem que dar, e os estados e municípios, as províncias têm que dar a diferença. Então, é um país inviável, absolutamente inviável do ponto de vista econômico. Já deu calote na dívida e tudo mais, apesar de ter sido há 100 anos atrás um dos países mais ricos do mundo, se não o país mais rico do mundo em termos de produto interno bruto. Então, você veja que essas políticas populistas, feitas principalmente por populistas que concedem direitos e não dão nenhum tipo de dever, acabam um país, empobrece um país e assim por diante. É o que pode acontecer com muitos países da América Latina, aconteceu com a Venezuela, que imagina você ter um país que tem a maior quantidade de petróleo mais fino do mundo, o melhor petróleo do mundo é o venezuelano, ou seja, o cara só puxar uma bomba do solo e ficar bilionário. Enquanto os árabes, você vê o Catar, que é uma ditadura, o Catar, por exemplo, 80% da população são de catares. Desculpe, 20% de catares, 80% de outras pessoas que moram lá. Tirou o petróleo, rapidamente pegou aquilo ali, transformou em ativos financeiros, grandes hotéis, ou seja, urbanizou a cidade num deserto e hoje é uma potência econômica, porque o petróleo vai acabar e quando chegar o carro elétrico e tudo mais, o carro a hidrogênio, desaparece esse ativo. O petróleo vai servir para quê? Para fazer roupa, fazer alguns medicamentos, química fina e fazer estrada de rodagem. O valor vai diminuir muito. Vai diminuir bastante. Então você tem que tirar rapidamente, enquanto esse tem um ativo importante, e transformar isso aqui em outras coisas importantes para o futuro da humanidade, entendeu? E os países árabes, que são donos da grande dívida externa americana, são donos do mundo. Eles conseguiram, apesar de ser ditaduras, são ditaduras, entendeu? Aquele Emir, por exemplo, que estava lá com um bigodinho maravilhoso, ele é um ditador. Mas é o seguinte, como a população recebe boa parte do que o petróleo gera de riqueza, ou seja, não há muita tensão social. E, obviamente, numa ditadura, o negócio é na bala, entendeu? Uhum. E assim por diante. Então, nesse caso, Mávio Alves, eu acho que não vai... Essa vitória, por exemplo, não vai interferir em nada, porque a destruição do Estado argentino, do país, continua com o Fernandes e a Cristina Kirchner, ou seja,
são dois peronistas que vão continuar o enterro da população inteira, ou seja, e daqui a pouco não vai pagar dívida e tudo mais, vai dar calote. Agora, já anunciaram que o Banco Nacional de Desenvolvimento do meu Brasil, varonil, já vai dar 3 bilhões para fazer lá uma obra na parte elétrica, da parte de energia elétrica. Entendendo. O Brasil vai dar Já dinheiro anunciaram, a ministra argentina já anunciou, antes do presidente Lula assumir, que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil, chamado BNDES, que financiou as ditaduras do Cone Sul toda, da América Latina toda, vai dar um empréstimo de 3 bilhões para obras de infraestrutura na Argentina. Nós não temos dinheiro para fazer as nossas aqui. Você veja, Pernambuco precisa do arco metropolitano, que sai de Goiânia até Suape, para desenvolver Pernambuco, transformar numa potência. Nós não temos é 1 bilhão a obra só. Pernambuco precisa de 1 bilhão para recuperar todas as estradas que são as piores, estradas São Rizais do Nordeste. Não tem esse 1 bilhão. Pernambuco precisa de uma infraestrutura para duplicar algumas estradas. Por exemplo, a estrada do desenvolvimento entre Caruaru e a Paraíba e a Santa Cruz de Capibaribe. Uma parte faz 10 anos que falta lá uns 2 quilômetros só. 2 quilômetros! 2 míseros quilômetros, entendeu? Não termina. Não termina ali. Ou seja, uma estrada que eu tive em Santa Cruz de Capibaribe, uma cidade de 90 mil habitantes, milhares de pessoas do Brasil todo comprando e de outros países da América Latina, comprando lá naquele polo, e uma estrada totalmente, ou seja, arcaica, faltando metade, porque só falta 2 ou 3 quilômetros para acabar e mais nada. Ou seja, Pernambuco precisa, por exemplo, trazer a água do sertão, a adutora do sertão de Sertânia até o Agreste, principalmente a cidade de Gravatá, para pipocar o polo de desenvolvimento. Não tem isso aí. Ou seja, com esses 3 bila, nós faríamos tudo isso. A Mata Sul precisa de 4 barragens que não terminam. 4 barragens que seriam talvez 300 milhões, que a barragem mais cara foi feita, custa 600 milhões, que foi a barragem de Palmares. Então, veja, com esses 3 bilhões que vai se dar, você veja, a Venezuela... na época do Lula foi emprestado alguns bilhões e deu calote. Deu calote e tem 1 bilhão e 200 milhões de dólares, em câmbio atual quase 7 bilhões. Ou seja, com esses 7 bilhões dá para fazer praticamente as obras de infraestrutura todinha do Nordeste. Com 3 bilhões, Bolsonaro acabou a transposição do Rio São Francisco, que estava parada há 10 anos e assim por diante. Então, nesse caso, nossa prioridade deveria ser esse dinheiro, outra coisa, Marvel, esse dinheiro é captado da seguinte maneira. Eu capto o dinheiro do povo brasileiro com a taxa de juro mínima. Quanto é a taxa base? 13,5%. E empresto esse dinheiro geralmente a 6% ou a 5%. Eu pago a diferença quem paga é o povo brasileiro. Entendeu? O BNDES é um banco que fomenta desenvolvimento e muitas vezes ele empresta dinheiro a empresas nacionais e empresas e países também, né? Como o Peru e tudo mais, e assim por diante. Você veja, foi emprestado dinheiro do Peru no esquema da Odebrecht. 3 presidentes são presos e um suicidou quando ia ser preso, dentro do closet, entendeu? Ou seja, esse esquema é multinacional, foram quase 10 países, entendeu? E o cara, e a mulher, antes de o cara assumir, ela já diz logo, olha, eu vou receber 3 bilhões. Nós temos que trabalhar muito e gastar muito dinheiro, que eu estou pagando 5 meses de imposto. Ou seja, de janeiro a maio, eu só faço trabalhar, suar, gente, para pagar imposto aqui no Brasil. Todos os empresários, quem emprega, são 5 meses de salário. E o restante para pagar folha de pagamento, imposto e tudo mais. Então, isso quebra a economia. Com essas políticas, o que é que vai acontecer, Marvio Alves? Nós temos que trabalhar mais para dar dinheiro a los hermanos, a argentinos, a perdoar dívida como foi perdoado. Nós tivemos várias dívidas de bilhões de dólares que foram perdoados no governo Dilma e Lula, em países africanos. Em países africanos, ditaduras africanas, ou seja, camarada que estava 20 anos no poder, ou seja, sem eleições, como ditadores e assim por diante. Então, toda vez que eu perdoo uma dúvida de 1 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais, quem paga é o povo brasileiro que tem que pagar, porque essa dívida é rateada entre os 219 milhões de pessoas. Então, meus netos já nasceram endividados, meus bisnetos vão nascer endividados. Eu que estou no fim da vida não vou conseguir pagar essas dívidas, Marvio. Digamos que eu tenha mais 30 anos de vida. Não tem como pagar essa dívida em 30 anos de vida, tá certo? Então, e essas dívidas devem se aprofundar com o passar do tempo, porque a gente pensa em cada dia mais conceder direitos e não ter nenhum tipo de dever e assim por diante. E alguém tem que pagar. Empresas, a classe média e os trabalhadores, de uma maneira geral, perdendo seus empregos e uma parte do seu salário indo para o governo. Você veja,
Você, quando paga R$1.000, R$1.200 a uma pessoa, o governo fica com R$1.200. É 104% de impostos e previsões de demissão e tudo mais. Ou seja, você é um advogado de trabalho e você sabe disso, que uma das coisas mais onerosas numa empresa é a sua folha de pagamento. E por que os Estados Unidos não tem isso? O dinheiro todo vai para o funcionário, doutor. Por que eu vou ter um fundo com 8% para fundo de garantia? Esse dinheiro tem que ir para o funcionário, para ele gastar, para a economia girar. Não tem que ficar com o governo. E quando fica com o governo, o que é que se faz? Se cria orçamento secreto, orçamento não secreto e assim ou empresta o dinheiro ou empresta dinheiro para países que não vão pagar. Exatamente. 8h41. Doutor Dilson, já que o senhor falou de Messi, tem uma história aí, muita gente fala que o Messi seria portador de autismo. É verdade isso ou não? Olha, rapaz, eu nos últimos anos, isso me dá um mal-estar, rapaz. Porque isso dá um mal-estar porque quem tem um filho autista sabe as dificuldades que a pessoa tem de uma maneira geral. Aí você pega um cara desse, um cara que é um gênio, um cara que é cordato, um cara que não tem nenhum tipo de expressão autista, porque, claro, que o autismo tem desde pacientes que têm lesões, que têm problemas importantes de sociabilidade, mas problemas de uma maneira geral graves, tá certo? De aprendizado cognitivos, há coisas bastante simples e sutis, né? Como é o caso da síndrome de Asperger, que é o caso que se acusa Messi de ter isso aí. Isso foi criado pelo um sobrinho de um grande escritor, Jorge Amado, aqui no Brasil. Foi criada uma fake news. Quando se falava que fake news, né? Isso aí foi criado já há algum tempo atrás por esse jornalista, só que o seguinte, na época não se falava em fake news, o cara começou e ele fez um artigo científico, entendeu? Num site que ele tinha chamado Poucas Palavras, assim que misturava ciência e informação, que dava a entender realmente. Isso foi em agosto de 2013, tá certo? Mas isso tornou um impulso desgraçado. Se for o sobrinho de Jorge Amado, foi o Roberto Amado que fez isso aí. Mas transformou-se numa coisa assim, feito um rastilho de pólvora, quando Romário, que era jogador na época, hoje é senador do Rio de Janeiro, esse camarada fez um post, colocou o link dessa desgraça, desse fake news. Obviamente, Romário é um dos caras que tem milhões de pessoas e isso tornou uma coisa planetária, entendeu? A família quis entrar na justiça e tudo mais. Você veja, Messi, pode ver as imagens aí. Ele é um cara tímido, como qualquer pessoa pode ser tímida na vida. Mas ele é uma pessoa que ele gosta de viver em comunidade. Você veja, os jogadores e a comissão técnica fazia fila para abraçá-lo. Não é aquele abraço que a gente dá, que o autista às vezes não gosta de dar, aquele abraço que a gente chama o abraçozinho do tamanduá. Ele abraçava seus colegas e companheiros e os beijava, rosto a rosto, botava a mão na boca para fazer declarações, dizia assim, cara, tu és o melhor. Eu ganhei como melhor jogador, porque o goleiro pegou o pênalti. Porque se aquele cara não tivesse pego aquele pênalti, o que aconteceria? Não adianta ser o melhor jogador e assim por diante. Ou seja, ele dividiu humildemente com todo mundo, foi beijado por todo mundo. Ou seja, você veja que foi o tempo todo vibrando com a torcida. É um cara integrado, gente. É um cara tem a malandragem também, agora só que é um cara tímido. Ou seja, ele não tem nenhuma peculiaridade da síndrome. A pessoa fala que Einstein era autista. Nada disso. Tudo isso aí é o seguinte, tudo isso, porque muitos autistas, Mávio Alves, como eles são sistemáticos, quer dizer, claro, quando tem não são os autistas assim, hard, pesados. Quando ele tem um espectro autista leve, tem algumas características que são importantes. Por exemplo, matemática. Tem uns que fazem cálculos matemáticos mais do que uma calculadora. Tem pessoas, como eles são sistemáticos, eles são excepcionais em computação. Por exemplo, o cara pega um autista que tem um espectro pequeno, coloca ele no computador para fazer programa de computador, app para a internet. Ele faz como ninguém, porque ele tem um raciocínio lógico, alguns muito maior do que a maioria. Então, por isso que as pessoas confundem. Einstein era um bom vivã, tinha amantes. Exatamente. Ele tinha amantes. Ele abandonou a mulher. Abandonou a mulher. Entendeu? Como Charlie Chaplin também. Ou seja, o cara era da gandaia, entendeu? Trabalhava fazendo patentes, ou seja, ele registrava patentes ali, entendeu? Era um burocrata, entendeu? Tem nada a ver com isso, só que era um gênio, entendeu? Como muitos. E o gênio dele foi com insight. Ou seja, ele quando era mais novo, ele não tinha aquela genialidade, ele foi reprovado em algumas cadeiras, principalmente de matemática. Só que o seguinte, ele tinha insights, ou seja, ele teve um insight, ou seja, teve um pensamento teórico, transformou aquilo numa fórmula
e isso mudou a ciência e a física do mundo todo, a física quântica principalmente. Então, nesse caso, isso é conversa mole que as pessoas fazem fake news. Então quer dizer que fake news não nasceu na política agora, Maviola. Não, vem de muito Esse tempo. negócio aqui foi em 2013, nem se falava em fake news. Olha, tem um fake news aí que foi contado na história há muito tempo, que era que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? Já, Por exemplo, então, exatamente. Muitos Ou seja, anos já tem você, essa história. a ciência prova, entendeu, com documentos e cartas náuticas, que nós tivemos presença de europeus e espanhóis anterior a isso aí, entendeu? Mas aquele negócio, assim, quem conta a história são os vencedores. E como os portugueses foram os vencedores, expulsaram aqui espanhóis, expulsaram holandeses e tudo mais, aí, ou seja, nesse caso, eles contaram a história dos vencedores como sempre. 8h47 aqui na Cultura. Lembre-se, quem faz o ecocardiograma com o Dr. Dilson Assunção recebe gratuitamente o eletro e economiza R$200. E a promoção, você pode realizar até 15 exames, desde hemograma completo, exames de rins, fígado, tireoide, coagulação, diabetes, todos os tipos de colesterol por apenas R$80. Só o laboratório Dr. Dilson Assunção pode fazer promoção desse porte para comemorar 40 anos de medicina do Dr. Dilson Assunção. Tem 5 unidades em Pernambuco, 2 em Alagoas. Ligue 3661-0012, tem o 996730635. Doutor Dilson, ainda a gente tem aí, né, essa história do Nelson Mandela e do Lula, né? Foram presos por motivos diferentes, depois soltos, tiveram a oportunidade de presidir o país, né, e algumas pessoas já estão fazendo essa ligação aí na política, comparando o Lula ao Mandela e por aí vai. Há semelhanças e diferenças entre esses líderes e em relação aos povos ou não? Olha, o próprio Lula se compara a Nelson Mandela, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E se compara também a Mahatma Gandhi também, que foi o libertador da Índia pelos ingleses, um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é impensável, né? E Mahatma Gandhi, por exemplo, não era só um líder, era um filósofo da não agressão, enquanto os ingleses, como todos os invasores, né, era na base da bala, na base da prisão, na base do degredo e assim por diante, ele pregava a não reação. Você terminou expulsando os ingleses, e a Índia hoje é um dos maiores países do mundo, né? Uma parte da Índia muito desenvolvida, né? E por sinal, o primeiro-ministro da Inglaterra hoje tem ascendência indiana. Você chega no aeroporto de Heathrow, por exemplo, você vê lá muitas pessoas de turbantes e tudo mais, ou seja, a comunidade indiana muito organizada, ela entrou na cultura inglesa, na cultura da Grã-Bretanha também. Bom, é totalmente diferente. Então, esse líder era um líder da não violência. O Mahatma Gandhi, não violência. Enquanto havia guerra civil entre ingleses e indianos, ele pregava o contrário. O Nelson Mandela, ele foi preso por apartheid. Nós tínhamos 15% da população que era afrodescendente e o resto branco. E os brancos tinham as armas e os outros não tinham. Ou seja, toda vez que eu quero dominar um povo, eu tiro as armas dele. Inclusive, flecha, arco e flecha, tacape, bambu, faca, facão, para quê? Para submeter às ditaduras mais cruéis que existem. Foi assim com Hitler, foi assim na Venezuela, é assim na Coreia do Norte, em Cuba, ou seja, desarmar a população e massacra depois a população. Bom, o que é que aconteceu? O Mandela foi preso por apartheid, pelo regime do apartheid, que havia segregação, bairros para negros, ônibus para negros, ou seja, não havia uma integração. E ele foi preso durante 27 anos. Ninguém conhece, muitas vezes o cara não conhece detalhe, Mandela era da minha altura, 1,88 m, 1,90 m. É um galalau. E ele ficou numa cela quase da altura dele. A cela tinha 1,60 m, isso durante 27 anos. Ele teve tuberculose, entendeu? Ou seja, ficou feito um animal ali dentro e só saía para ser torturado e para ser interrogado. Aí, ao sair, quando o Congresso Nacional Africano ganhou a eleição, quer dizer, aí, ao sair, obviamente, ele ganhou a eleição porque ele tinha 85% dos afrodescendentes, tá certo? Aí, na posse dele, você chamaria o quê? Ora, se eu substituir os guardas brancos pelos guardas afrodescendentes, pretos. Se eu peguei as armas dos brancos que estão ali, o que é que faria uma pessoa que ficou apanhando 27 anos, ficou tuberculoso, numa cela infecta? Iria se vingar. Obviamente, iria com sangue nos olhos e assim por diante. No dia da posse dele, ele fez um jantar.
E quem é que ele convidou para ladeá-lo, ficar do lado dele, lado esquerdo e lado direito? Os 2 carcereiros que o torturaram. Para mostrar a eles que ali não estava um animal, que eles passaram 27 anos chutando, furando, arrancando as unhas e mais, para mostrar que ele era humano. E fez o quê? Em vez de todo mundo achava que ele deveria expulsar os 15% dos brancos, paredão de fuzilamento, como foi feito em Cuba, e assim por diante. Ele fez exatamente o contrário. Ou seja, ele fez e ganhou o prêmio Nobel disso aqui. Não quis a reeleição. Não quis a reeleição. Afastou seus familiares do poder, ex-mulheres e tudo mais. E foi preso por questões políticas. Nosso Lula está muito longe de Mahatma Gandhi disso aí. Nosso Lula foi Para mim, a diferença básica é que o Gandhi e que o Mandela não são ladrões, né? Para mim, a diferença básica é essa. Nosso Lula foi preso por dezenas de inquéritos que rola até hoje, etc e tal, e por um mecanismo lá no Supremo, ou seja, foram anulados seus processos porque dizia-se que o processo não devia ser em Curitiba, devia ser na capital federal, em Brasília e tudo mais. Ou seja, foi preso por corrupção, desvio de dinheiro e que quebrou praticamente o país. Nós temos reflexos até hoje. Então, bastante diferente. Segundo, o nosso Lula está voltando com sangue nos olhos, com vingança, entendeu? Já dizendo que vai se vingar de Moro, vai se vingar do juiz, ou seja, imagina, se todos os prisioneiros que são presos pelo juiz, se vingar do seu juiz e promotor, do Dallagnol, mas ele verbaliza que vai se vingar de todas as pessoas que votaram contra ele, entendeu? E assim, porque todos os brasileiros, um dia ou outro, votou a favor de Lula. Desde 89, todos nós votamos nele, em Dilma Rousseff, todas as pessoas aqui no Brasil, porque ele chegou a ter, em algumas épocas, até 80%, entendeu? Então, de uma maneira geral, dependendo dos governos de 1989, quando o Collor ganhou, até as últimas, ele perdeu 3 eleições consecutivas, todo mundo teve a oportunidade de votar nele, votar contra e assim por diante. Então, essas pessoas, o voto ele é assim, o Imável. Ninguém vota apenas por ideologia. Apenas por ideologia só vota meio o PT e o PSOL. Esse pessoal ele vota a vida inteira. Os democratas votam na proposta. E se a proposta for boa, o camarada volta. Então, eu acredito que nós vamos ter, a partir de janeiro, a mesma sanha de que, assim, na internet, de perseguição e tudo mais, que teve aqui na Venezuela, que esteve logo no pós-Cuba e assim por diante. Só que o povo brasileiro está muito maduro, tá certo? Então, eu não sei se um povo tão estruturado como esse do Brasil, você veja, Lula teve 60 milhões, Bolsonaro teve 58 milhões, e o restante branco e nulo, ou seja, isso quer dizer que, mais ou menos, que juntando a população do Brasil toda, então os dois juntos aí tiveram um pouco mais da metade. Então isso quer dizer, se somar quem votou branco, quem votou nulo, quem não votou e tudo mais, ele só teve quanto? 30 e poucos % da população de um país, né? Muito pouco. 70% não votou nele. Não votou, branco e assim por diante. Então era para fazer o quê? É o último governo dele. Canceroso. O câncer deve estar voltando agora porque ele está fazendo tratamento. Já com déficit de memória, com certa dificuldade de cognição. Com uma idade já provecta, vai ficar 4 anos. Então, a tendência é declinar cognitivamente e tudo mais. Eu quero fazer um grande governo de reconstrução nacional. Ou seja, um grande governo para reconstruir uma parte do Brasil. Ou seja, tirar, por exemplo, aquelas pessoas que destruíram o país, o governo Dilma, entendeu? Dizer, vamos fazer um governo de coalizão, entendeu? Com a população, sem perseguir ninguém, ouvindo as pessoas e assim por diante. Mas ele já deixou bem claro que só quer ouvir o lado que votou nele e assim por diante. Agora, uma parte do lado que votou nele, os economistas do PSDB, alguns liberais riquinhos da Faria Lima, já estão arrependidos, né? Porque imaginavam que a política econômica ia ser por ele, Armínio Fraga achava que ia ser o ministro disso, aquilo, a Tebet, que foi responsável por esse 1% que Lula ganhou do Bolsonaro, que ela teve quase 6% dos votos, já está sendo rifada. Por quê? Porque, veja, o PT está com sede, homem. Os caras estão com sede, eles vão dar o cofre de quase... E a Tebet tem um problema. Ela representa o agronegócio. Ela é o contrário. Ela é o contrário. Aí, ou seja, no caso aí, o que foi prometido a ela, entendeu? Não vai ser dado, entendeu? A economia vai ficar com os cabeças coroados do PT. Ou seja, o cofre vai ficar todo com o PT e assim por diante. E, bom,
Se aconteceu o que aconteceu nos governos passados, você já sabe. Só que dessa vez tem uma coisa diferente, Marvio. Dessa vez o seguinte, tem uma associação entre o executivo e o judiciário que não tem em nenhum país do mundo. Então, se tiver, digamos, uma coisa que faça muito mal à população, que só as ditaduras têm, você não precisa mais o executivo fazer. Você pede ao judiciário que faz, entendeu? Faça, o judiciário que faça. Então, eu quero proibir qualquer crítica nas redes sociais, como toda ditadura. Eu não preciso baixar um decreto, eu peço o judiciário. Mandar prender ninguém. Pela primeira vez você tem uma aliança com o judiciário. Você veja, vou dar um exemplo para você. Vamos estourar a PEC, vamos estourar o teto de gastos do país. Ou seja, vamos pegar dinheiro fora para gastar e tudo mais. Como se fosse o fim do mundo. O que acontece? O Gilmar Mendes já liberou, sexta-feira. Disse que o teto, por exemplo, para a Bolsa Família, esse negócio aí de Auxílio Brasil, fica fora do teto. Isso quer dizer o quê? Que o Lula não precisa do Congresso, porque ele estava dando a barganha, dando ministério, criando 12, 13 ministérios para pagar essa conta. Só que o judiciário já fez o quê? Disse, não, é fora do teto já. Então eu não vou precisar disso aí. Segunda coisa, dos 100 e poucos bilhões, 130 bilhões que o país tem para investir, uma vergonha, 4% do seu orçamento, 4 a 6% para investir. Os deputados e senadores, através dessa emenda do relator, o povo chama de orçamento secreto, isso, tirou 40 bilhões. 40 bilhões. Que é dinheiro do quê? Da presidência. Então, tiraram de Bolsonaro, eu advogo que isso tem que votar para o orçamento da União, para Lula. Ele foi presidente, então ele é que vai usar esses 40 bilhões em obras de infraestrutura, como aqui as que eu citei em Pernambuco. A deputado não é eleito para fazer obras, nem para distribuir dinheiro. 40 bilhões é muito dinheiro. Olha, de 130 a 40 bilhões é muito dinheiro. Então, eu advogo, sou justo, que tem que votar para isso aqui. Então, veja. Volta para a presidência. A presidência, para o Orçamento Geral da União. O que é que aconteceu? O Supremo, o PSOL entrou com ação, o Supremo já votou. Tem 5-4. São os ministros. Então, tem mais 2 aqui. Acontece o quê? Os ministros pediram agora vistas, os 2 agora pediram vista. Para quê? Ora, se eles trouxerem de volta esse dinheiro para a União, o Senado Federal, que ia votar, não votou. Por quê? Porque o Senado precisa desses 20 bilhões, 20 para um e 20 para outro, 20 para a Câmara e 20 para o Senado. Então, o Senado não está votando essa PEC por conta disso. Então, o que acontece? Se por acaso os ministros ficarem 6-5, por exemplo, se ficar 6-5, o que é que vai acontecer? Vai votar os 40 bilhões e os senadores podem começar o quê? Com raiva disso aí, abrir ações no Senado, ou seja, tem várias ações para impeachment de vários ministros, como Toffoli, o Alexandre de Moraes. Se o Senado ficar sem dinheiro, ele vai o que abrir? Ele pode abrir processo de impeachment contra os ministros do STF. Só ele pode. Aí é claro que os ministros não vão deixar o dinheiro voltar para o governo. Então o dinheiro exatamente não vai voltar. Mas eles querem o quê? Tu acha que não haveria uma contrapartida? Gente, são 40 bilhões. Qual seria a contrapartida? A lei de impeachment do Senado, ela é muito rigorosa. Então foi o seguinte, eu devolvo o dinheiro, os 40 bilhões, e você faz uma lei que praticamente impeça que o Senado brasileiro tire o ministro do STF. Mesmo que haja, por exemplo, tem uma ação onde o Caio Coppola foi um dos camaradas que, digamos assim, liderou aqui, que foram mais de 3 milhões de assinaturas. Então, você pode fazer a abertura de certos inquéritos, por exemplo, ficha limpa. Foi uma ação popular, entendeu? E aí o seguinte, está tudo engavetado. Então veja como é que funciona. Eu te pressiono, aí você me dá uma barganha, eu te dou uma barganha e as coisas no Brasil vai terminar sendo como a Argentina, o país mais rico do mundo, sendo um dos países mais pobres da América Latina. Meu Deus do céu. Doutor Nilson, 9 horas, a gente vai ter que terminar o programa, é uma pena, mas eu quero lembrar você que o laboratório da Policlínica, com a supervisão do Dr. Nilson Assunção, tem pacote de exames para grávidas, cirurgias eletivas e outras situações clínicas com até 50% de desconto. Ligue-se, informe 36610012, fale com Deca ou Nayane. Também lembrando a você que hoje, né? Hoje é dia 19, a gente vai ter 2 programas ainda, né, doutor Dilson? O senhor vai estar aí com o seu atendimento. Aliás, só vai ter mais um programa, né? Eu sou feito relógio suíço, eu não paro nunca. Não para de trabalhar, não. Ou seja, eu comecei com 12 anos, carteira assinada com 17 como professor, 17, 18 anos.
e com 42 anos já de profissão eu não paro nunca. Então, o relógio você dá corda de vez em quando, eu preciso de uma cordinha, mas parar não paro não. Ou seja, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, inclusive o Natal esse ano vai ser final de semana. Era bom que fosse um feriadão, entendeu? Mas aí a gente vai deixar para viajar no carnaval, tá certo? Pronto, então no caso, hoje o atendimento do Dr. Dilson Assunção o dia todo, hoje é dia 19. Com certeza. No dia 26, o Dr. Dilson está de volta, vai ter programa normal, atendimento normal, tudo certinho. E dia 2 já de janeiro, vai ser uma segunda-feira. Fazer o resumo da posse, né? O resumo da posse? Porque vai ter o revogaço, ou seja, milhares ou centenas de decretos que vão ser revogados, vai ser... Ou seja, de repente a felicidade vai ser feita por decreto. Ou seja, felicidade, gente, é uma conquista, viu? Não é governo nenhum dá nada de graça para ninguém. Mas dá a impressão que revogando-se o passado, a gente vai ter um futuro melhor. E o futuro melhor, gente, a gente constrói. E a frase do dia é: viver é um risco a correr. E risco é que esse próximo governo vai submeter a população, vai ser muito risco para todo mundo, viu, Gilmar? É uma pena. Um abraço, minha gente. Eu volto às 11 horas aqui no Falando Sério. Você fica com o Bom Dia Cultura. Nixon Pinheiro já chegou, já tá animado. Veio aí da Argentina, tava comemorando lá com o Messi, com toda a turma lá. E agora veio aqui soltando fogo, tá feliz da vida. O avião dele pousou hoje de madrugada aqui em Recife. Um abraço, minha gente. Eu tô indo embora, volto às 11. Fiquem com Deus. Cultura FM 88.9. Nesta segunda no Falando Sério, entrevista com o Dr. Mauro Cansanção, médico nefrologista, as doenças do sistema urinário, panorama da hemodiálise no Brasil, o serviço Home Care, saúde em... Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.